Salve galera do Tricolor, tudo bem com vocês? Acabou em instantes, São Paulo 0, Grêmio 2, lá no Rio Grande do Sul. Uma vitória justa do Grêmio, derrota, uma atuação péssima do São Paulo. Até começou bem o jogo e depois eu acho, inclusive, eu acho que eu sou até meio pé frio, porque eu tava saindo do trabalho, até eu chegar em casa, o São Paulo ouvia na rádio que o São Paulo tava bem no jogo. Eu cheguei e aí desandou. Depois que eu cheguei, o São Paulo só teve um lance de perigo, que foi o lance do Tapia, que ele ajeitou e chutou por cima do gol. Mas eu não vou criticar o Crespo, não vou criticar os jogadores hoje, porque eu vou bater uma tecla que eu venho batendo há muito tempo. E é repetitivo, mas não tem o que fazer, cara. O São Paulo é repetitivo. O São Paulo é repetitivo, é previsível. Quando o Crespo começou bem, naquela sequência boa de vitórias, tudo, e alguns jornalistas falaram que espera, já o São Paulo cai de rendimento, não se empolga muito e o torcedor fica bravo. E realmente fica bravo mesmo, porque você tá na alegria ali de uma vitória, de uma sequência boa, de vitórias, de boas atuações. E você fica chato quando você vê um jornalista falando que não é para se empolgar. E realmente não é, porque todo técnico, quando chega no São Paulo, ele começa bem. O Rogério começou bem, o próprio Crespo começou bem em 2021, o Zubeldia começou bem, o Carpini começou bem, Dorival começou bem, mas todos eles chegaram no momento que precisou do trabalho de gestão, que não existe no São Paulo um trabalho de gestão. Porque o São Paulo é um time que hoje é um clube dirigido por políticos que estão mais preocupados consigo mesmo, com politicagem, com vender cotia, com ganhar comissões, colocar amiguinhos em cargos importantes que não têm competência para tal, do que mesmo com o clube, com o time. O time do São Paulo é o reflexo do que é a gestão, e a torcida do São Paulo é reflexo do que é o time. Começa bem, empolgando, depois cai desanima. Então, por quê? O que acontece? A diretoria de São Paulo é um clube que contrata Oscar, contrata Rames Rodrigues, contrata Lucas, contrata Wendel, contrata Vigoni, contratou o Pato um tempo atrás. Eu acho que o Pato veio ainda da gestão Casares ainda, a última passagem dele. Contrata jogadores de nome que vai agradar o torcedor, que vai gerar aquela empolgação. E nem conseguir vender camisa com isso essa diretoria consegue, usando esses jogadores. E olha que o presidente é do marketing. Mas, cara, o amadorismo é tão grande, cara, que aí eles vão lá e contratam esses jogadores. E quando que o São Paulo tem esses jogadores à disposição? Só no Campeonato Paulista. Eles são tão amadores. Nesse quesito, eles são amadores. Tem outros fatores aí, outras áreas do futebol, que eles são mau caráter mesmo. Eles são pilantras, para falar a verdade. Mas nessa questão eles são amadores, porque eles não têm um mínimo de competência para fazer um planejamento decente para esses jogadores jogarem quando deve, quando o São Paulo vai precisar de fato deles. O São Paulo teve o Lucas inteiro na Libertadores? Não. O São Paulo teve o Oscar inteiro na Libertadores? Não. Eu não vou nem falar do Rames, mas vou falar só desses dois. Mas teve o Lucas e o Oscar. Teve o Oscar contra o Náutico na Copa do Brasil quando não precisava. Teve o Oscar lá em Limeira contra a Inter de Limeira no Paulistão, no jogo que não valia bosta nenhuma. Teve o Lucas disponível para jogar contra a Inter de Limeira, contra o Velo Clube. Mas quando chegou no Libertadores não tinha, porque o cara estava lá disponível no Campeonato Paulista. É para isso que a diretoria de São Paulo contrata esses jogadores. Então, não adianta, cara. Quando você... o amadorismo fede tanto, mas ele fede tanto,
que, cara, pode ser o Guardiola, pode ser o melhor técnico do mundo, com o melhor elenco do mundo. A diretoria de São Paulo vai dar um jeito de sabotar o próprio clube, de sabotar o próprio time, porque eles são amadores. Eles não têm a mínima competência para fazer um planejamento básico, a coisa mais básica do mundo. Você está num clube gigante, com jogadores gigantes, como o Lucas, o Oscar, até o Rames quando veio naquela época, o Wendel que veio de seleção, veio do Porto, não consegue jogar. Cara, quando você tem jogadores dessa categoria, você já começa a escolher os jogos que ele vai jogar, os jogos importantes, que eles vieram para jogos importantes. E pior ainda, quando eles já são acima da idade, já não são mais garotos, não estão mais no auge físico. Eles já têm uma certa idade, eles precisam de um certo cuidado, de um certo planejamento especial, coisa que essa diretoria no mínimo não faz. Aí a gente tem que ver o Lucas jogando lá, se poupando para jogar contra uma Penapolense, contra um Velo Clube, com todo respeito a esses clubes. E aí chega na Libertadores, quem tem que jogar é o Rodriguinho, é o Luca, que tem que jogar na Libertadores. Moleque totalmente sem condições de jogar, não tá preparado. Aí vai lá e me traz o Wendel, cede o William Gomes, cede o Moreira, o William Gomes deitando e rolando lá no Porto, enquanto o Wendel não consegue jogar uma partida completa. Uma partida completa o cara não consegue jogar. Por quê? Porque o São Paulo destrói profissionais, destrói jogadores, destrói treinadores. Eles queimam os próprios profissionais que eles tanto gostam. Fazem questão de trazer o Lucas, o Oscar, o Luiz Gustavo, que veio porque gosta do São Paulo, o Wendel porque gosta do São Paulo, agora trouxe o Rigoni de volta. Cara, é muito amadorismo, cara. Não adianta, fede. O técnico pode errar o que for. O Zubeldia errou, o Rogério errou muito na final da Sul-Americana e no final do Paulista. O Crespo errou muito no Brasileirão 2021, tá errando alguma agora também. O Carpini errou bastante, o Dorival errou bastante no Brasileirão pós-título da Copa do Brasil. Mas por que eles erram tanto? Como você faz para amenizar esses erros? É você dando um trabalho de gestão. É você fazendo um mínimo de planejamento. Quando o técnico tem os seus principais jogadores à disposição, quando o técnico tem os seus jogadores saudáveis para jogar em alto nível competitivo, não estou falando nem de futebol arte, estou falando de futebol competitivo. Quando o técnico tem seus jogadores à disposição, e quando são poucos e você preserva-os, a margem de erro diminui. A margem de erro diminui, quer dizer, o número de erros diminui. A margem de erros acaba aumentando, mas o número de erros diminui porque ele tem os jogadores saudáveis, os seus principais jogadores, os seus poucos principais jogadores à disposição para ajudar, para elevar o nível do time. Aí quando você abre mão de um Lucas Ferreira, você abre mão de um Moreira, de um William Gomes, de um Matheus Alves, que são jogadores que já estavam mais maduros. Você abre mão também do Nestor, do Wellington Rato, do Michel Araújo, que são jogadores que estão no auge da forma física. O Rato nem tanto, mas é um cara importante, o cara da bola parada. O São Paulo não faz mais gol de bola parada. E Nestor, auge da forma física, já tem mais casca no São Paulo. O Michel Araújo também, um jogador jovem que também conseguia jogar em sequência, quebrava bem o galho. E agora o que sobra? Alguns moleques que nem estão preparados e alguns pés de rato aí que estão ali tropeçando na bola, como é o caso do Rigoni, como é o caso do Ferreirinha, que teve um jogador de momento que precisa de confiança, mas que confiança que ele vai ter agora? Então, cara, é desesperador. E agora eu vou entrar numa outra parte do vídeo, tá? Que é a questão da gestão. O Casares está desesperado. Isso aí tudo tá claro. Ele está desesperado porque ele perdeu o poder político lá dentro. As vaias da torcida ecoaram muito para dentro do Morumbi, para dentro do CT do São Paulo. Os conselheiros não querem vender Cotia, não querem aprovar a venda que ele está querendo fazer da FIP de Cotia. Então ele percebeu que perdeu influência lá dentro.
Ele percebeu que ele se perdeu força, que o trabalho dele ruiu. E o que ele fez? Foi lá, liberou para a imprensa um dia de treino, falou que agora vai ter transparência. E por que ele não fez isso antes? Isso só mostra o quanto ele é mau caráter, o quanto ele é pilantra. Ele não é amador, ele é pilantra, ele é sacana. Porque se ele sabe o que ele deveria ter feito, por que ele não fez antes? Por que ele está fazendo só agora no final do mandato dele? Por que só agora? Se ele sabe o caminho que ele deveria seguir. E outra coisa, essa entrevista coletiva que ele deu agora, que ele resolveu aparecer depois de muito tempo, depois que a última coletiva dele, fora da apresentação de jogador ou de treinador, tinha sido lá na pandemia, cara, não é questão de transparência, não. Isso é desespero. É somente vir a público e para tentar ludibriar o torcedor de maneira patética com um superávit irrisório, ridículo, com a diminuição de dívida de maneira ridícula que ele mesmo aumentou. É como, vamos dizer assim, ele aumentou a dívida em 100% e para diminuir 0,5% e querer sair como herói ainda. É exatamente isso que o Casares quer. Ele tá tão desesperado para tentar recuperar a força política lá dentro, porque ele quer continuar no poder. É só isso que ele quer. Ele não quer continuar no poder, ele não quer salvar o São Paulo, ele não quer ajudar o São Paulo, ele não quer colocar o São Paulo no caminho certo. Ele só quer poder. E essas atitudes dele nessa semana só prova isso. Porque se ele prometeu transparência, se ele abriu a imprensa, se ele veio dar uma entrevista coletiva, se ele está preocupado em diminuir a dívida, por que ele não fez isso antes? Só agora no final, quando a batata dele começou a assar. Isso mostra que ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. E o que ele estava fazendo era totalmente o contrário do que ele deveria ter feito, do que ele deveria estar fazendo. Então, repito, não caio nessa narrativa do Casares de que ele está preocupado com o São Paulo agora, que ele vai colocar o São Paulo no caminho certo. Não vai. Não vai. Ele nunca quis isso. Ele só quis poder dentro do São Paulo. Porque se ele quisesse de fato colocar o São Paulo no caminho certo, ele tinha feito isso no primeiro mês de mandato dele. Ele já tinha seguido isso no primeiro ano de mandato dele. Mas não seguiu. Por quê?